Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa audiência pública para discussão e elaboração do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. Eu me chamo Bruno Vaz, sou contador da Prefeitura de Alto Taquari e, de antemão, quero agradecer a presença de todos os servidores que estão aqui nesta casa, no plenário da Câmara, também ao nosso colega contador Ignaldo, o Valdir Antônio, também contador, que estará nos trazendo a apresentação logo mais, e também ao secretário Edisley Amorim Barriga, que também está presente aqui no plenário da Câmara. E a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, através do Facebook, a transmissão ao vivo da nossa audiência da lei da LDO de 2024. A quem está nos assistindo através do Facebook, peço já de antemão que possa escrever nos comentários, a palavra presente, para que nós possamos utilizar os comentários de vocês da audiência como lista de presença, tá bom? E sem mais delongas, nós vamos chamar aqui, então, o assessor contábil Valdir Antônio, mais conhecido como Tony, que estará nos trazendo a apresentação aqui técnica sobre a LDO 2024. Boa tarde a todos. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí nas redes sociais, no Facebook. Quando a gente fala em audiência pública da LDO, a gente já vem logo a situação de discussão, que é o intuito dessa audiência pública. Essa audiência ela é voltada para a população, para a gente escutar os anseios, as demandas, para poder colocar em discussão junto à administração e, por fim, a gente conseguir chegar nos valores para o exercício de 2024. Então, quando a gente fala em processo de planejamento, de montagem das peças orçamentárias, a gente tem a questão do planejamento. É a palavra-chave, é o momento onde a gente vai identificar e determinar os objetivos nossos, a organização e os meios para alcançar. Então, a gente, por meio desse planejamento, é a única forma de chegar ao recurso que é finito, ou seja, o recurso ele não é infinito, o recurso ele é restrito, então a gente precisa ter mais planejamento ainda do que quando você tem o recurso à vontade. Mas eu costumo dizer que quando você tem um orçamento de 10 milhões, mas você não tem planejamento, você gasta errado, você faz errado e não vê aonde o recurso vai. Quando você tem menos recurso, mas você tem um planejamento eficaz e efetivo, você consegue entregar para a população todos os anseios e as demandas deles. Então, a gente precisa de planejamento. Como que a gente vai chegar nesse planejamento? A gente precisa identificar, primeiramente, quanto que a gente vai arrecadar. Então, esse é um processo que nós, da equipe contábil, o Ignaldo, o Bruno, a gente vai elaborar para poder passar para os gestores e a prefeita para poder chegar nas divisões de despesa. Mas a gente já tem alguns esboços, algumas situações para 2024 e os anos seguintes, que é feito perante o nosso PPA. Então, a gente tem as nossas 3 leis, PPA, LDO e LOA. Então, isso é o que é o artigo 165, que estabelece o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento anual. Hoje, a gente está em discussão a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. Então, qual a finalidade de cada um? A gente identifica o PPA, que é o macro, para 4 exercícios, pegando sempre um do próximo exercício. Por que ele pega um do exercício do pleito seguinte? Porque ele precisa ter continuidade nos programas, então isso que define o nosso PPA. Ele pega o plano de governo, as ações de todos os secretários, tudo que denomina para 4 exercícios e joga nesse PPA. O que é a LDO hoje que a gente está em discussão? A LDO nada mais é do que o elo
ou seja, ela vai pegar todos os que estão no PPA e vai direcionar para a LOA, ou seja, qual é a minha prioridade? Esse ano de 2024 a gente vai ter mais ações em saúde, mais ações em educação, mais infraestrutura. Dentro da infraestrutura a gente vai ter malha viária, a gente vai ter só recapeação. Então isso tudo a gente precisa denominar na nossa LDO. Então é fácil identificar o que é a LDO. É o elo entre o PPA e a LOA. E a nossa LOA é onde a gente vai discutir, estimar a receita e fixar nossas despesas para o exercício de 2024. Quando a gente fala em metas, né, a gente pensa em valores que a gente vai pegar dentro do PPA, mas a LDO não é só isso, né? Ela não é só a fixação das prioridades e metas e não somente orientação para a elaboração da LOA, mas também tem situações que tem que ser prevista nela. Um exemplo claro disso, se precisar ser feito alguma alteração tributária, ou seja, aumento de IPTU, diminuição de IPTU, da alíquota, isso tudo precisa constar na nossa LDO. Se não tiver, não posso executar, não posso fazer. Eu preciso fazer concessão de vantagens, aumento, né, de folha de pagamento, eu preciso fazer reajuste, eu preciso fazer criação de cargo, eu preciso fazer concurso público. Posso fazer? Posso. Porém, tem que estar dentro da nossa LDO, que se não tiver, não tem como ser feito. Aí vocês me perguntam, mas então tem como fazer? Não tem como fazer de forma nenhuma? Tem. Mas aí a gente precisa passar por mais um processo, que é um projeto de lei na Câmara Municipal para poder ter aprovação. Então, veja que esse processo que a gente faz de elaboração da LDO, ela é uma elaboração técnica, porém a gente precisa do auxílio de todos para poder não errar nesse orçamento, ou seja, para não depender tanto da Câmara Municipal. E outra situação que trouxe a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal para a LDO, que é o equilíbrio entre receita e despesa. Esse é um dos principais parâmetros que a gente tem hoje, os tribunais, eles têm questionado bastante, que é o equilíbrio entre receita e despesa. Então eu fiz um orçamento para o município na casa de 100 milhões e eu tenho uma despesa de 100 milhões. Eu tenho equilíbrio? Sim. Porém, se a gente não manter esse equilíbrio, a gente também está errado. Então, por isso que a gente precisa ter regularidade fiscal bimestralmente para poder atender esse quesito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o quê? O equilíbrio entre receita e despesa. Mas e se eu não conseguir arrecadar os 100 milhões, o que eu tenho que fazer? Isso também tem que estar previsto na nossa LDO. Ela tem que ter previsibilidade de critérios de formas de limitação de empenho. Ou seja, como que a gente vai elaborar a nossa limitação? O que vai ser o primeiro a ser cortado? Qual vai ser o último a ser cortado? Em linhas de prioridade. Então, a gente precisa identificar esse quesito para poder passar. E demais condições de exigência de transferência de recursos a entidade públicas privada. Então, exemplo, associações, né, que tem o município. Então, pode-se repassar o recurso para lá via convênio? Sim, porém, tem que estar previsto na nossa LDO. O que integra o projeto da LDO, que é os riscos fiscais. O que é esses riscos fiscais? É onde a gente identifica o problema e a providência de tomada. Então, se a gente não arrecadar os 100 milhões que a gente tem em previsão, aí a gente vai ter o quê? Uma frustração de receita. Qual que vai ser a providência? A limitação de empenho. Mas quais são os empenhos? Então, esse relatório ele vai demonstrar isso, né? E as metas fiscais, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as nossas receitas e despesas e comparar, ver se você está atendendo o equilíbrio. Então, essas metas servem para isso, para você analisar bimestralmente se isso vai ser identificado. E na LDO já demonstra se a gente vai ter um superávit primário, um déficit primário, então isso é importante dentro do projeto da nossa LDO. Só para a gente identificar também, pessoal, que quem está escutando a gente em casa, isso é mais uma questão sintética, eu estou sintetizando muito para falar sobre a LDO. Porque se a gente fosse falar sobre a LDO aqui, todos os parâmetros dela, a gente falaria aqui por horas e horas. Mas a gente quer sintetizar por quê? Porque esse não é o intuito. Eu só quero mostrar para vocês o passo a passo simplificado do que é LDO, como chegar nesses valores para 2024, para a gente entender esse processo, para vocês chegarem aqui, a população que quiser se manifestar, dar a sua opinião, dar a sua sugestão e a gente fazer as colocações para o exercício de 2024. Então, quando a gente fala em projeções, a gente sempre tem que imaginar que a projeção não é somente o que está acontecendo no município.
Mas a gente tem que identificar também o cenário macroeconômico, né? Ou seja, como que está funcionando o nosso país, como que está funcionando o nosso estado, como que está o PIB do nosso estado, como que está a inflação. Então, isso tudo influencia. Por quê? A gente teve um impacto sério ano passado no ICMS do município por causa de ação do governo federal. Ou seja, o governo federal veio, cortou o percentual da alíquota do ICMS para combustível, telefonia, para energia elétrica, e isso impactou de qual forma? A arrecadação municipal caiu. Então, veja que todos os cenários impactam muito na arrecadação municipal. Então, isso influencia para a gente projetar o exercício de 2024. Então, a gente tem as estimativas de receita, só para falar um pouco de números, né? O que a gente tinha lá de receita corrente para 2020 era 63, evolução para 72 milhões em 2021, 79 em 2022, e a gente tem uma projeção de 88 milhões para 2023 e de 89 milhões para 2024, isso de receita corrente. Então, a gente identifica um crescimento, mas esse crescimento ele não é somente na área de valores, a gente tem que identificar essa questão macro da economia, como que está a inflação, se isso vai impactar ou não nesses valores. As estimativas por receita é por categoria econômica, né? Ou seja, a gente tem as transferências correntes, onde a gente tem o FPM, ICMS e PVA, que são os maiores recursos do município, as maiores arrecadações, né? Então, isso totaliza um valor para 2024 na casa de 91 milhões e 800. Então, veja que a gente já tem uma estimativa. Porém, esse número ele pode ser mudado. De qual forma? Na LOA. A LOA a gente vai ter uma projeção já do exercício de 2023 e isso vai poder a gente ter uma noção se nossa arrecadação de 2023 está se comportando para superávit ou para déficit. Então, nesse sentido, a gente consegue movimentar o orçamento também para 2024. Então, a gente também as fixações de despesas, né, que a gente tem levando em consideração o exercício de 2020, 2021 e 2022. Então, aí a gente tem para 2024, totalizando os 91 milhões, despesas correntes na casa de 82 milhões e despesa de capital 8 milhões 450. Então, a gente tem a previsibilidade de qual forma? Por valores. Mas o que é esse intuito? O intuito nosso é identificar os problemas e poder corrigir para a LOA. Então, essa é a visão, essa é a orientação que a gente dá da contabilidade para a população e para todos os secretários e para a prefeita. Então, a gente tem aqui também as despesas fixadas por despesa por unidade, né? Então, a gente vê aí a Câmara Municipal, com Secretaria do Gabinete, Secretaria da Câmara, totalizando para 2024 4 milhões 470. A Prefeitura Municipal, entre o Gabinete, Secretaria de Administração e Fazenda, Obras, Indústria e Comércio, Educação e Cultura, totalizando para 2024 49 milhões, esse somente para o Executivo. A gente tem o Fundo Municipal de Assistência Social para 820 milhões, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, né, Salário, Educação e Fundeb, 12 milhões e 900, Secretaria Municipal de Saúde, 23 milhões e 940, e reserva de contingência nossa na casa de 400 mil reais. Então, totalizando os 91 milhões e 800. Veja que esse número é um número que a gente faz uma projeção em relação ao PPA, que já foi executado, ou seja, a gente só orientou dentro da LDO, conforme o PPA, que já está estabelecido desde 2022. Então, essa é uma projeção. E esse é um momento agora, pessoal, que a gente deixa para a população, né? Uma consulta popular mesmo, aqui a população, as pessoas que estiverem aqui presentes, as que estiverem em casa também, pode entrar no chat aí, aqueles que não tiverem, a gente vai disponibilizar para a LOA, a gente vai disponibilizar um questionário para colocar na internet, para a população poder colocar seus anseios, suas demandas, né? Isso é importante para o processo de elaboração das peças orçamentárias, de suma importância também para a população. Eu acho que a gente tem que ter uma visão de fora. Eu sei que o município é um município pequeno, todo mundo sabe os problemas de cada rua, mas às vezes a gente tendo uma visão de fora, uma visão de outra pessoa, a gente enxerga o lado dele. Eu falo assim porque a gente tem acessibilidade. Então, veja que muitos municípios do Brasil
ainda passam por problemas de acessibilidade dentro de câmaras municipais, dentro de prefeituras, órgãos públicos, fora questão dentro da cidade, né? Às vezes um entulho que está na calçada. Então, isso é prejudicial. E, às vezes, nós que temos nossas funcionalidades normais, não percebe. Então, por isso que é importante que a população participe e venham colocar suas demandas, seus anseios para nós. Vai ser disponibilizado posteriormente para a LOA um questionário, a gente vai colocar ele no site, depois a gente divulga certinho, mas para aqueles que estão aí no Facebook, tiver algum questionamento, alguma pergunta, estou à disposição, e os que estão aqui também presentes, me coloco à disposição. Pessoal, então não tem nenhuma pergunta, eu agradeço muito a presença de todos, né? Vou chamar aqui o Bruno agora para fazer o encerramento aqui da nossa audiência pública. Eu agradeço e espero a participação mesmo de toda a população e todos os servidores e secretários do município. Obrigado. Nós agradecemos a presença aqui do Valdir, que fez a apresentação para nós aqui do projeto, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. E também agradecemos a presença de todos que estiveram aqui, os servidores, né, o secretário municipal que estiveram aqui no plenário da Câmara, e também a todos que nos assistem ao vivo, aqui no vídeo, na transmissão ao vivo pelo Facebook, e também aqueles que, porventura, depois assistirão esta gravação, né, no Facebook, vai ficar gravado lá. E quem ainda não o fez, né, peço que escreva algum comentário ali abaixo do vídeo, para que nós possamos utilizar esse comentário de vocês como comprovação da lista de presença, né, perante aos órgãos de controle. Quero agradecer também a toda a equipe técnica que esteve envolvida neste trabalho, né, da elaboração do projeto. E também a Câmara Municipal por nos ceder aqui o plenário para a realização dessa audiência, e também ao João Paulo, que esteve ali na técnica de som e também nos auxiliando na transmissão ao vivo. Como o Valdir estava apresentando anteriormente, né, serão colocados tanto o formulário que ele apresentou no site da Prefeitura, depois para consulta popular, e também os anexos oriundos desse projeto de lei também serão colocados no portal Transparência do município, para que toda a população possa ter acesso. E quem tiver alguma dúvida ou sugestão relacionados a essa audiência pública, a este projeto de lei, também pode estar nos enviando essas dúvidas e sugestões através do e-mail da contabilidade, contabilidade@altotaquari.mt.gov.br. É este e-mail que está aparecendo na tela de vocês. Era isso que nós tínhamos para apresentar hoje para vocês, desta audiência pública, e espero todos também na próxima audiência, em maio, que discutirá sobre a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.